CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, Gilberto, vamos falar rapidinho aqui para os nossos ouvintes como é que a gente faz para instalar no celular os aplicativos do Tribunal Regional Eleitoral, principalmente o e-Título. Foi uma pergunta aqui de pelo menos 5 ouvintes, como é que faz para baixar, Vamos explicar? Então, Patrícia, o e-Título está disponível nas lojas oficiais dos smartphones. Então, se você tem o Apple lá na Apple Store, se você tem o Android lá no Google Play, procura por e-Título, um ícone em azul, né, lá. E aí, se o eleitor, né, ele tiver feito a biometria, né, quando ele baixar o e-Título e entrar com os dados pessoais dele lá para identificação, ele já vai ter, inclusive, a foto dele lá, que ele fez lá na biometria, já vai ficar tudo disponível para ele, sem problema nenhum. Se ele não fez a biometria, ele ainda assim pode baixar o título, vai entrar os dados lá de identificação, nome completo, nome da mãe, né, algum documento de identificação também, e ele também vai poder usar, sem problema nenhum, né, o título para se identificar lá na hora da votação. É bem tranquilo, tem nas lojas oficiais lá, a instalação não tem dúvida, é bem fácil mesmo. Agora, aqueles que não têm nem um Apple nem um Android, existe ainda, né, Gilberto? Eles vocês não vão conseguir baixar o aplicativo, né? Esses não, na verdade, ele tem versão só para Android e para iPhone, né? O Windows Phone e outros sistemas de BlackBerry, por exemplo, isso não tem versão disponível para essas plataformas. E aí, no caso, gente, como a Jaqueline Nunes também explicou, vai lá no site do TRE que você também consegue tirar todas as suas dúvidas, local de votação, tudo isso também pelo site do tribunal. Mas, Gilberto, o nosso assunto hoje é a sexta-feira 13. Isso, exatamente. Sexta-feira 13, muitas pessoas que são supersticiosas têm aquele preocupação, né, é o dia do azar, né, ou da sorte para algumas pessoas, né? Mas na área de tecnologia da informação, a sexta-feira 13 foi marcada por um outro evento, né? Um vírus, né, bastante agressivo na época, né? Tinha o nome de sexta-feira 13 exatamente porque ele ficava incubado nas máquinas e se manifestava às sextas-feiras 13, né, em relação a isso. Também era conhecido como Jerusalém. Ele foi criado em 87, veja, tem bastante tempo isso, né? Uhum. E ele basicamente infectou muitas máquinas ao longo de todo o mundo, né? Para isso foi um problema bem grave, né, em relação a isso, né? Era um vírus pequeno, né? E não tinha muita defesa contra ele. Na verdade, o que tinha que fazer, na verdade, os antivírus começaram a identificá-lo, começou a bloquear, mas na época, como não tinha nenhum antivírus que conhecia especificamente, ele infectava a máquina, ficava um grande tempo, né, um longo tempo infectado a máquina, mas sem se manifestar, e aí, na sexta-feira, quando a máquina ligava, né, ele identificava que era sexta-feira 13, e aí ele se manifestava e apagava algumas coisas, né, e bloqueava, inclusive, o acesso à máquina do usuário. Uma das dicas que as pessoas faziam na época também era chegar no dia 12, né, na quinta-feira, e adiantar o relógio para o dia 14, né? E aí não tinha sexta-feira 13. Era né? uma forma de burlar, né? Dava certo? Era uma forma de burlar o vírus. Dava certo também, né? Se não atualizasse automaticamente o horário, né? Se o horário fosse configurado de forma manual no computador, isso funcionava sem problema nenhum. Né? Ele existe Mas, assim, ainda? Ou já fizeram alguma versão mais moderna? Os antivírus todos já conseguem identificá-lo. Se ainda tiver algum resquício dele circulando por aí, ele não vai conseguir infectar nenhuma máquina, porque os antivírus todos já o reconhecem sem problema nenhum. Né? Hoje, os vírus que fazem realmente estrago, né, são os chamados de ransomware. São vírus que infectam sistemas, normalmente empresas, o foco principal desse tipo de ataque são empresas, criptografam os dados, ou seja, embaralham todos os dados que estão armazenados nos discos, e o vírus ele solicita um resgate, né? Ou seja, um valor para que a ser pago para o atacante, para que o atacante consiga fornecer a senha de descriptografia, né?
Esse valor normalmente é pago via Bitcoin, é uma moeda eletrônica que é difícil, não impossível, mas de difícil rastreamento, né? É, e aí o atacante ele tenta oferir algum valor, né, financeiro nessa situação. A gente viu aí exemplos bem recentes aqui no Brasil, do ataque do STJ e na própria prefeitura também, né? Uhum. Então eles estão. Então, é um tipo de vírus que os atacantes conseguem, de alguma maneira, monetizar. A recomendação é não pagar o resgate, né, na verdade, e a questão, no caso do ransomware, a questão que é efetivamente uma proteção contra o ransomware é o backup, né? Antivírus, alguns deles não conseguem identificar, algumas formas de ataque, porque ele tem várias formas de ataque diferentes, seja um anexo de um e-mail, seja um link que é enviado por uma mensagem de um software de mensagem instantânea. Assim, a forma mais precisa, né, e quase que perfeita de impedir, né, o dano causado por um ransomware é o backup. Dá algum trabalho, caso a vítima tenha uma vítima que seja afetada com um ransomware, ele vai ter que reinstalar todo o sistema e baixar o backup, dá algum trabalho, mas pelo menos ele não perde os dados, e segundo, ele não precisa pagar o resgate. Em algumas situações, resgate muito alto. A gente tem exemplos de empresas fora do Brasil, como a Garmin, como a Canon, né, que a gente tem notícia de resgates da ordem de 10 milhões de dólares. Que Então, são isso? valores muito altos, né, para isso, né? A Garmin chegou a ficar quase uma semana fora do ar, com todos os seus serviços indisponíveis por causa de um ataque de ransomware. A Canon teve seus dados vazados na internet porque ela não pagou. Aparentemente, a informação que a gente tem é que ela não pagou O o resgate. resgate, e aí os atacantes, eles, como forma de protesto, né, eles pegam os dados que eles tinham roubado e eles divulgam. O que é uma característica interessante também. O ataque de ransomware, normalmente, ele acontece como última etapa, né? Normalmente o atacante ele invade o sistema, ele rouba os dados e a última coisa que ele faz, né, é criptografar para tentar oferir algum valor financeiro, né, algum ganho financeiro nisso. E se isso ele não consegue, ele ainda ameaça a divulgar os dados que ele coletou anteriormente, né, para que a pessoa, como uma forma de extorsão, né, para a pessoa, ou na verdade a empresa, pagar para não ter os seus dados vazados na internet. Então é E- bem complicado isso. Esses 10 milhões que a Carmine pagou, é tudo em Bitcoin? Tudo em Bitcoin, né? Ele foi convertido em Bitcoin. Normalmente o atacante ele informa, já tem uma mensagem, quando a máquina é infectada, né, os servidores são infectados, aparece uma mensagem dizendo assim que todos os arquivos foram infectados, né? Se você quiser ter de volta a chave de descriptografia, deposite X bitcoins, né, na carteira, ele dá o número da carteira lá de Bitcoin para ser depositado, né? Inclusive, em algumas situações, o que seja ser, se a gente pode dizer que é cômico, né, a questão, alguns atacantes, inclusive, falam assim, se você não está acreditando, me manda um arquivo, normalmente tem um e-mail de contato, né? Hum, Eles me mandam um arquivo criptografado que eu vou descriptografar e vou te devolver o arquivo descriptografado para mostrar que é eu verdade. realmente tenho a senha, que é verdade, tudo isso aqui, né? Então, seja uma forma correta. Uma coisa também que bem recente, né, para você ver que tem mercado para tudo, infelizmente, uma empresa americana divulgou que tem um serviço novo agora que ela estava oferecendo de negociação com os atacantes. Então, seria assim, uma empresa foi vítima, foi tudo criptografado, o atacante pediu, sei lá, 2 bitcoins, que hoje seria em torno de uns 160 mil reais, mais ou menos. Um bitcoin está por volta de uns 80 mil reais, mais ou menos. E Nossa. aí essa empresa tenta intermediar, falou assim, não, dá para fazer por 1,5, né? Dá para fazer por 1,3 bitcoins, né? Para a gente poder negociar, para poder reduzir. Então tem empresa até de negociação, né? Se isso é possível, né? Nos Estados Barganhando, Unidos é né? possível, que não é barganhando, exatamente, né? Esse tipo de Quer questão. dizer, Então vai é pagar, bem vai, mas pode pagar menos. isso, exatamente, né? Mas, de novo, a gente recomenda a não pagar, porque isso estimula, na verdade, né? Enquanto o atacante estiver oferindo algum ganho financeiro, ele vai continuar fazendo o ataque dele, né? Não, Então, e não essa é é a... garantia de que ele não vai fazer de novo, né? Com certeza, né? E nem a garantia que ele tenha realmente a senha. Em algumas situações, o atacante, ele criptografou, mas ele não tem a senha mais. Se você pagar, ele não vai te devolver a senha. Então, você não dá para confiar, né, nessa situação. Ele é um criminoso, então não dá para confiar que ele vá
honrar a palavra dele, né? Seria essa a questão, né? Se você pagar, ele vai te dar a senha para descriptografar. É Bom, realmente uma situação bem complicada. sexta-feira 13 basicamente não existe mais, mas em compensação, esse é bem pior do que ele, né? A gente tem outros vírus assombrando, né? E não é só sexta-feira Não 13, só como outros dias da semana. É verdade. Bom, Gilberto, queria pedir para os nossos ouvintes também, se tem dúvida, quer participar conosco, manda para cá 992994297, manda sua dúvida que já Gilberto Sodré vai responder a todas, mas a gente vai para os nossos destaques da semana, não é isso, Gilberto? Isso aí, Patrícia. Você lembra do FaceApp, aquele aplicativo que causou uma polêmica porque tinha uma política de privacidade que permitia que o aplicativo acessasse todas as suas informações pessoais? Lembro. Né? Aquele FaceApp. Então, agora, né, ele fazia basicamente as alterações de filtros, né, em fotos. Né? Agora ele vai fazer também em vídeos. Opa. Ele vai conseguir alterar, né, o rosto das pessoas que estão em vídeos. Né? Nesse caso, o aplicativo tem uma parte gratuita, né, que ele tem com alguns filtros, e tem uma parte que é paga, inclusive, né, que uma faixa de $5 mais ou menos para ter licença. Né? Então, de novo, ele voltou à cena agora, né? Perigoso isso, né, Gilberto? Exatamente, muito perigoso você divulgar seu vídeo para o aplicativo, né? Sem saber o que ele vai fazer com aquele vídeo, que dados ele vai extrair e que dados ele vai ter acesso à sua conta, né? No caso, na época, era do Facebook em relação a isso. Então, é bem complicado. Uhum. Bom, mas só funciona se tiver no FaceApp, né? A pessoa não... Exatamente. Não vai tirar, qualquer pessoa não pode tirar um vídeo meu, por exemplo, do Instagram para colocar lá e fazer alteração, isso rola? Isso também rola, isso pode acontecer. Mais perigoso ainda. Exatamente. Né? Então é bem complicado. Vamos ver como é que isso vai repercutir no mercado, né? Mas, de novo, tem que tomar cuidado com todo tipo de permissão de acesso às nossas informações que a gente passa por aí, né? Para pessoas. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a Huawei, que sofreu aquele processo, está sofrendo, né, aquele processo todo de bloqueio dos Estados Unidos em relação à tecnologia da Huawei, né? Ela jogou a toalha, né? Inclusive ela obrigou, né, que o Google Play, né, os celulares da Huawei usam Android, né? E o governo americano bloqueou, impediu que os aparelhos da Huawei usassem o Google Play, o que limitou todos os usuários a acesso aos aplicativos que estavam na Google Play. Pois a Huawei, essa semana, jogou a toalha e vai vender unidades de celulares dela para uma outra empresa, né, chamada Hero, que vai assumir toda a linha de celulares da Huawei e aí tentando sair desse bloqueio dos Estados Unidos. Né? Então, ou seja, foi uma questão, assim, um resultado, né, daquela pressão que os Estados Unidos fez em relação a isso. Quer dizer, perdeu a batalha mesmo, né? Exatamente, não tem jeito, né? Ou seja, as empresas são americanas, Google, né, a própria Apple também são americanas e sofrem a pressão do governo americano e aí não tinha muito jeito a não ser seguir o que o governo americano ordenou, né, para eles em relação a isso. O assunto agora é videogame. Exatamente, Patrícia. O Xbox, né, tão esperada console da Microsoft, chega finalmente às lojas e dá início à guerra dos consoles. Né? Microsoft com o Xbox, né? O Xbox Series X e o Series S, né? E a Sony, que tem lá o PlayStation 5, que está previsto para chegar no Brasil dia 19, né? Daqui a semana que vem, né? Pertinho, né? Daqui. Então, ou seja, temos aí um embate direto entre as duas grandes fabricantes, Microsoft com o Xbox e o PlayStation 5 da Sony. Né? O Xbox Série X, o mais robusto, né? Ele está previsto de ser vendido a R$4.599. Na verdade, a R$4.600, para ser uma questão. Ele estava até previsto um valor um pouco mais alto, mas com a redução do imposto do ISS, do EPI, na verdade, né? Então ele ficou por R$4.600. E o PlayStation 5, a previsão é de R$4.700. Pertinho, os dois preços são bem próximos e a gente vai agora acompanhar aí como é que é o processo, né, de adoção desses dois consoles. Normalmente, quem já é usuário do Xbox
vai continuar com o Xbox, vai fazer um upgrade, quem é usuário do PlayStation vai continuar. A questão é só que o PlayStation já avisou, pelo menos a Sony já avisou, que jogos anteriores ao PlayStation 4 não vão funcionar a princípio no PlayStation 5. Então isso deve dar algum descontentamento para os usuários do PlayStation 5. Vamos ver como é que isso vai funcionar nessa questão. Né? Videogame é quase igual a celular, né? Cada ano, praticamente uma vez por ano tem um novo. Não dá para acompanhar não, Gilberto. É igual a isso, né? E tem uma outra coisa que é igual também, que tem aqueles legiões de fãs, né? E aqueles seguidores incondicionais, que tem alguns que são fãs incondicionais do Xbox, que defendem ferrenhamente, e outros que são fãs incondicionais do PlayStation. Também, do mesmo jeito que o celular a gente tem o Android e iPhone, né? O Android e o iOS, a gente tem também na linha dos games para isso. Né? Bom, Fala. Pode falar. Não, próximo destaque, vamos lá? Isso, exatamente. Lançamento espacial. Exatamente. Depois de alguns adiamentos, né, finalmente a NASA e a SpaceX confirmaram para amanhã, dia 14, no horário do Brasil, 5 horas da tarde, o lançamento da primeira tripulação oficial. Né? A primeira foi aquela que a gente acompanhou, foi um teste, na verdade. Essa é a primeira oficial comercial, né, da cápsula Crew Dragon 1, né, que vai levar 4 tripulantes, ou 4 astronautas até a ISS. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, que a ISS já tem 3 astronautas lá hoje, né, morando na ISS, com mais 4, seriam 7 astronautas, e só tem espaço de dormitório para 6 astronautas. Então, Eita. Um dos astronautas vai ter que dormir na cápsula. Puxadinho na estação espacial? É um puxadinho na estação espacial, exatamente, porque não vai caber, não tem como todo mundo dormir dentro da ISS, alguém vai ter que dormir. E aí quem se comprometeu a fazer isso foi o comandante da missão, que ele se voluntariou para dormir lá dentro da cápsula da Crew Dragon, enquanto não tem acomodações melhores, né, vamos chamar assim, né, dentro da ISS. Vamos acompanhar amanhã como é que vai ser, né, o lançamento dessa nova etapa da exploração espacial. Bom, vamos lá. Já temos pergunta aqui dos nossos ouvintes, hein? Vamos lá. A primeira é do Romildo, vamos ouvir. Opa, peraí, só um pouquinho. Aí. Bem, né? Gostaria de saber como é que faz para poder recuperar uma foto, um vídeo que você apagou sem querer, se tem como recuperar. E aí, Gilberto, dá? Então, se for em computador, né, a ação tem que ser feita imediatamente depois da remoção. Ou seja, porque quando você remove, a foto ainda continua no disco, mas ela continua por um período de tempo, porque quando a gravação e o uso do computador, aquele espaço pode ser regravado ou sobrescrito, e aí você perde aquela informação. Então, existe, por exemplo, um aplicativo gratuito chamado Recuva para Windows, que ele pode tentar recuperar essas informações que estão, né, no caso do computador. No caso do celular é um pouco mais complicado, né, essa situação, né, mas assim, pode tentar usar algumas ferramentas também de recuperação de fotos, mas assim, como o celular você está usando, ele está ligado, tem aplicações sendo executadas o tempo todo, a chance de você conseguir recuperar uma foto do celular é bem menor mesmo. Bom, uma coisa eu reparei numa das atualizações, isso no meu telefone, é que entrou um modo lixeira. Isso. Que, de repente, algumas né? versões, e algumas versões de Androids mais novos, a partir do 9, se não me engano, né? Da versão 8, na verdade, a versão 9, do Android 9, eles criaram dentro da galeria uma pasta de lixeira. Então, quando você apaga uma foto ou um vídeo, na verdade você não apaga, você move, como é no Windows também, né? Move para a lixeira e depois você pode recuperar da lixeira. Agora, se apagou completamente, realmente, né? Aí é bem complicado de conseguir recuperar alguma coisa em relação ao celular, né? No celular, caso, a né? foto. Exatamente. Uhum. Ó, o José Campos está aqui querendo saber qual é o melhor antivírus para o Windows 10 e para o Windows 7. Então, no caso, um antivírus gratuito, a minha recomendação é o Kaspersky, né, ou o Avast, né? Qualquer um dos dois aí são bons antivírus gratuitos para smartphone, tanto Android quanto iOS, nesse caso aqui. Para o nosso ouvinte que perguntou sobre
recuperar fotos apagadas, no Android existe um aplicativo chamado, até a gente já falou sobre ele aqui no CBN Tecnologia, chamado Disk Digger, D-I-S-K-D-I-G-G-E-R. D-I-S-K-D-I-G-G-E-R. Disk Digger é um aplicativo gratuito, né, que você consegue, assim, ele faz uma varredura do celular e encontrando fotos basicamente, ele não recupera vídeos, só fotos apagadas, você consegue selecionar a foto que você quer recuperar e ele recupera para você também. É uma outra opção que ele pode utilizar também. Então, para Windows, o Recuva, para Android, é o Disk Digger. Bom, a última perguntinha de hoje, Gilberto, chega do... Não tem o nome do ouvinte. Na verdade, não é pergunta. Ele está dizendo que eu falei que não dá para acompanhar, né? Que eles estão lançando sempre muitos videogames, né? Tá quase igual o celular, né? A cada ano tem um videogame diferente. Ele falando, não, demora muito para lançar videogame. O PlayStation 4 foi em 2013. Foi uma distância tão grande assim, do 4 para o 5? Na verdade, no caso de console, sim, mas a gente tem visto o games sendo lançados o tempo todo, então, ou seja, acompanhar versões novas de games e recursos, né, diferentes, placas de vídeo mais modernas que têm alguma característica é bem mais complicado, porque a mudança é bem mais rápida, né, nessa questão. E sempre quando um lança, por exemplo, vamos falar Xbox e PlayStation, né? Xbox lança, PlayStation lança na sequência, eles nunca ficam muito para trás um do outro, né? Ou vice-versa. Isso, exatamente, porque senão eles perdem, né, a parte lá dos seus clientes, né, ou dos seus usuários para isso, né? Competição Então, ferrenha. competição, exatamente. Né? O Renzo está perguntando qual é o melhor antivírus pago. Pago. Aí minha sugestão seria o Kaspersky, né? É um antivírus bem completo, tem para Windows, tem para Android, tem para iOS também. Né? Inclusive tem alguns pacotes família que você pode incluir vários celulares, vários computadores ao mesmo tempo. Então, o valor é relativamente baixo. Então, no caso de antivírus pago, o Kaspersky seria a opção que eu sugiro. Tem a pergunta do Renan aqui, agora disparou, viu, Gilberto? Começou a chegar a pergunta. O Renan está aqui dizendo, o que significa ativação do Windows do lado direito inferior? Isso já apareceu para mim também no meu notebook, aparece uma telinha assim meio transparente, escrita ativação do Windows, alguma mensagem. O que é isso? Então, isso normalmente, quando a instalação do Windows precisa de ser configurada uma chave, né? Para mostrar que o Windows é um Windows original, vamos chamar assim, né? Então, você durante a instalação ou depois, você tem que ativar, né? Na instalação ele pede a chave. Se você não tiver, você pode pular aquela etapa, instala normalmente o Windows e ele no final vai ficar mostrando essa mensagem até que você insira ali naquela opção a chave de ativação, para dizer que aquele Windows é original. Normalmente nos notebooks, embaixo tem a etiqueta, porque hoje em dia não pode ser vendido notebook sem sistema operacional. Então os notebooks que vêm com Windows, embaixo do notebook vem uma etiqueta da Microsoft, exatamente com essa sequência. São 4 grupos de 5 letras e números, né, separados por traço. E aí, digitando essa chave, você ativa o Windows, então ele para de exibir essa mensagem. É isso que eu ia te perguntar, porque o Windows já veio no meu, por exemplo, já veio no notebook, né? Isso. Mas por algum motivo, ou houve alguma atualização, ou algum tipo de reinstalação, e aí tem que reinserir essa chave novamente. Ele pede para reinserir, entendi. Olha, continua chegando pergunta aqui para você, Gilberto. Temos o Marcos. Seguindo a dica do Sodré, eu baixei um gravador de voz, o Call Record, mas troquei de aparelho e ele parou de funcionar. Tem outro que eu posso usar? Infelizmente não. Na verdade, isso é uma pergunta interessante, já me fizeram também uma pergunta nessa semana sobre isso. Desde a versão 8 do Android, o Android sofreu uma mudança e praticamente todos, pelo menos eu não conheço nenhum gravador de chamada que funcione hoje. Todos eles pararam de funcionar por uma forma de como o Android trata o acesso ao microfone e as chamadas telefônicas. Então, basicamente, hoje, nenhum gravador de chamada mais funciona desses externos, né? Funciona no Android. A não ser em algumas versões de alguns aparelhos, né, que vem um gravador de chamadas nativo. Esses ainda funcionam. Mas aplicativos de instalação via Google Play, por exemplo, nenhum dos que eu testei voltaram a funcionar. Todos pararam de funcionar a partir da versão 8 do Android.
Tá certo, Gilberto. Olha, não para de chegar pergunta para você aqui. As que a gente não fez hoje, as que você não respondeu hoje, a gente deixa para quarta-feira que vem, tudo bem? Perfeito, perfeito, né? A gente responde na quarta-feira. Então, obrigado pela participação de todos os ouvintes. Um excelente final de semana para todos, né? Quem quiser me encontrar, eu tenho o meu Instagram, é o @Gilberto Sudré. E até quarta-feira com mais tecnologia. Lembrando, gente, vocês não precisam esperar o quadro de quarta ou o quadro de sexta para mandar pergunta, não. Pode mandar, porque a gente vai guardando tudo para o Gilberto, né, Gilberto? Exatamente, Patrícia. Vamos guardando e na quarta-feira a gente responde, né, as perguntas. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez. Um bom dia para você. Obrigado, Patrícia. Um abraço. Um abraço.